Sim, então vamos começar a nossa penúltima aula, como a Sara acaba de Antes dizer. penúltimo. Antepenúltima, é isso. E, e será sobre o início e o fim da vida humana. Eu tenho nesse livrinho uma introdução à ética contemporânea. Tenho três capítulos sobre essas coisas. E eu tirei bastante daí. Fui preguiçoso, sabe? Não preparei em cima de mim mesmo. É, é. Então, eu tenho um capítulo chamado Nos Confins da Vida. Isto é, os confins no comecinho e a vida no fim, especialmente, mas a bioética trata da vida inteira do ser humano. Mas esses dois pontos, o início da vida e o fim da vida, é que colocam vários problemas novíssimos e que o Supremo Tribunal Federal teve que intervir para, por exemplo, autorizar a pesquisa com células tronco-embrionárias humanas, porque era uma controvérsia muito grande. Então, o tribunal, uns 3, 4 anos atrás, estabeleceu com restrições o uso das células tronco-embrionárias. Bem, é disso que vamos tratar. E eu vou tratar de dois pontos. Um conhecidíssimo e tradicional questão do aborto e depois da anencefalia, que é um tema novo que o Supremo Tribunal interveio 3, 4 anos atrás, definindo, então, a possibilidade de aborto de um feto anencefálico. Bem, começar de uma forma bastante geral, e vou entrar um pouquinho em Aristóteles, com licença da Maria do Carmo, que é uma especialista no assunto. Só pego um tópicozinho de Aristóteles. Bem, então nós sabemos, de uma forma bem geral, que em todos os tempos o ser humano criou doutrinas sobre si mesmo, sobre seus comportamentos. Nós nos sentimos livres, mas não é qualquer tipo de liberdade que nos convém. Nem todas as coisas que eu posso escolher me servem para promover a minha vida. Pode ser ao contrário também, pode destruir a vida. Então, temos filosofias para isso, metafísicas, religiões, direito, né? Todas elas se ocupam do comportamento do ser humano. E são éticas globais. Tratam de todos os aspectos da vida. A minha vida humana. Aristóteles escreveu um tratado completo, Platão um tratado completo sobre a ética em geral, mas ele juntou com a política. Os medievais, sobretudo, tiveram, e na modernidade, Kant, a crítica da razão prática e a fundamentação da metafísica dos costumes, dois grandes tratados de ética. E nós hoje temos a ética do nosso tempo. Para meu uso pessoal, não é que eu vou dizer que isso é a suprema coisa, mas o francês Paul Ricoeur escreveu um livro assim intitulado Soi-même comme un autre. A tradução portuguesa que eu não gostei muito em geral, mas é si mesmo como um outro. Isto é, eu sou idêntico a uma outra pessoa, a um outro meu semelhante, idêntico. Então, eu mesmo como um outro. Exatamente. É um comentário que ele faz a todos os conceitos de ética. Entretanto, a ética de Paul Ricoeur tem uma dinâmica que as grandes doutrinas éticas não têm. Muitas vezes se tomou
a doutrina ética de Aristóteles como uma doutrina fixa. E não é, não é, mas parece que seja. Essa de Ricoeur não é possível porque ele considera que a ética nasce momento por momento. Aqui nós estamos em relação ética, pois aqui está nascendo a ética para nós hoje. Hoje. Então, a ética de hoje. Então, essa ética é fundada na relação eu-tu. Desta relação viva é que nascem os comportamentos. Eu mesmo igual a um outro, que é um comentário daquela expressão antiga, da sabedoria antiga, que é também evangélica, faça aos outros aquilo que queres que façam a ti. E essa é a grande orientação da ética. Faça aos outros tudo aquilo que querem que façam a ti. Ora, só quero que me façam o bem, pois eu devo exatamente fazer a mesma coisa para com os outros. Assim, então, as éticas, essas orientações, essas doutrinas, as teorias éticas, elas são globais e consideram a vida inteira. São teorias universais no tempo, né? Então valem para sempre, geralmente valem para sempre. Kant quis fazer uma ética definitiva, a do imperativo categórico, mas todos os outros também fizeram assim, e o cristianismo não foi diferente. São temas globais para todos os tempos e em todo o espaço. Ou seja, essas éticas abrangem toda a humanidade, todos os seres humanos, os 7 bilhões que nós somos na Terra, pois essas doutrinas valem para todos estes. Ora, isto é muito vasto, muito geral. E Aristóteles, desde o seu tempo, ele considerava que a ciência ética, que é uma ciência do espírito, como são a psicologia, a sociologia, a política e as religiões, é uma ciência do espírito. Então, o espírito não tem fixidez, não tem. Então, diz ele, a ética, que é uma ciência do espírito, nunca é uma ciência exata, ele dizia do seu tempo, como é a matemática, como é a teoria da física. Todas, tanto a matemática quanto a física, querem operar em cima de coisas absolutamente certas, tipo, especialmente a matemática. A ética para Aristóteles é a ciência do equilíbrio. Também a ética nunca é dada para Aristóteles, mas é sempre o equilíbrio da vida, um pouco como Ricoeur diz, mas só que não foi entendido assim em Aristóteles. É a ciência do equilíbrio humano, é a ciência da ponderação. Eu gosto dessa palavra ponderação porque tem ideia de pondus, isto é, de peso. E nós colocamos na balança da nossa consciência um fato, uma ação que nós queremos fazer. Então, pondero pró e contra deste comportamento, tomo uma decisão e faço ou não faço. Mas toda pessoa equilibrada pondera antes de decidir. Não decide ao léu. Não é assim. Então, é a ciência do equilíbrio humano, a ciência da ponderação,
Ou seja, leva um nome aristotélico também, que é prudencial. Toda a ética é prudencial. É uma decisão comportamental, comportamental do ser humano, portanto, é ponderada, uma decisão ponderada. E é isso ele chama a prudência. Phronesis em grego, ou frônimos. Para Aristóteles, a justiça e a prudência sintetizam toda a ética, especialmente a prudência que dá flexibilidade à justiça e a todos os comportamentos humanos. Veremos um pouco mais detalhadamente. Especialmente na área de bioética e das ciências médicas em geral, a prudência é a virtude que cabe a todos os momentos. As decisões médicas também são decisões prudenciais, decisões de equilíbrio. Médico nenhum quer fazer mal ao seu paciente. Entretanto, ele não sabe se este remédio é melhor que aquele outro, ou pior, ou então não serve. Eles tomam sempre uma decisão prudencial. Isto convém, aquele outro não convém. E a grandes, não se trata só disso, se trata de operações, se trata de intervenções gravíssimas que a equipe médica tem que ponderar se é possível fazer ou se não convém fazer, mas tratar com paliativos estas pessoas. Então, é notadamente aplicável exatamente ao fenômeno de nascimento e de morte, dois fenômenos da nossa existência, geralmente assistidos por médicos. Por exemplo, qual é o estatuto ético de um feto anencefálico? Qual é o estatuto ético desse? Será um ser humano? Será um erro de natureza? E será um aborto da própria natureza? Eu vou considerar adiante especificamente este caso para exemplificar o que a gente vem dizendo. Então, esse é o campo da prudência. Quase todos os campos, ou todos os campos, têm a intervenção prudencial. O homem prudente, como dizia, coloca um fato ou uma ação a ser feita, coloca na balança da sua consciência moral e ali pondera, ali decide, e ali decide finalmente agir a favor ou contra. Sim, são situações, então, limites, o feto anencefálico, a eutanásia, o uso de células tronco humanas embrionárias, são todas coisas que se colocam recentemente. Recentemente essas coisas se conheceram também na área médica. E a área ética nem podia imaginar. Por isso que a colaboração medicina e ética vão sempre absolutamente juntos. A bioética humana precisa desse encontro, desse casamento, a ciência médica tão importante que ilumina o caminho de uma decisão ética.
Ética não é medicina. A ética é anterior ou então posterior à medicina. Entretanto, nos casos em que são tratados os pacientes, né, então precisa intervir com as duas ciências na situação que se encontra. Enfim, a prudência trabalha sempre com situações limites, mal conhecidas e que, por isso mesmo, não se conhece qual seja a boa decisão a ser tomada, então é preciso ponderar, justamente nesses casos de obscuridade na decisão que se deve tomar. Ali não adianta muito a teoria global, porque a teoria global é muito clarinha, muito certa, e aqui estamos trabalhando com coisas incertas, coisas que não sabemos se convém fazê-las ou não. Então, se faz uma escolha, como venho dizendo. Então, ajudados por este conceito de prudência, de escolha equilibrada, ponderada das ações, eu vou exemplificar com dois casos que eu vou examinar aqui, grosso modo com vocês, mas eu sei que estão na linha certa. Entretanto, não é completo o que eu vou dizer. O aborto, então, tem várias teses, todos nós conhecemos um pouco disso. O problema ético, e que nos cabe aqui indicar, é como justificar a possibilidade de aceitarmos eticamente o aborto. Nós sabemos que quase todas as religiões, e a religião católica à frente de todas, não quer tratar do assunto. É assunto encerrado, são doutrinas que trabalham com aquela definição que nós examinamos lá atrás, na semana passada, isso é a definição medieval da pessoa, que é uma grande definição, sem dúvida, muito importante, mas que, entretanto, não abrange todos os fatos humanos do tempo presente. Então, lá se dizia, lá atrás, que a pessoa, porque é disto que se trata aqui, o aborto de uma pessoa ou não, né? Todos nós fomos fetos. Éramos pessoa ou não éramos pessoa naquela situação inicial da vida? Essa que é a pergunta. Então, temos respostas extremas ali, e que largamente nós conhecemos. Por exemplo, a tese do feto intruso. A gravidez é uma invasão do corpo da mulher. A gravidez. Então segundo esta visão, muito sumária, em qualquer instante que se deseje, a mulher pode fazer o aborto com segurança, porque se trata de tirar uma coisa intrusa nela, não desejada, não esperada, tal. A tese oposta é o feto soberano. O feto é soberano. Então, a gravidez voluntária ou involuntária, decidida ou não escolhida, aconteceu. Esse feto é soberano, tanto quanto a mãe, tanto quanto os pais dela, como toda e qualquer pessoa. Tem os mesmos direitos, né? Porque, para essa teoria da pessoa como indivíduo subsistente na natureza racional, né? Essa definição de vida, ela é dada permanentemente
desde o início, desde a concepção. Então, a visão cristã também, mas muitas visões éticas, não precisa ser religioso para discutir essas doutrinas, essas teorias éticas. Então, para muitas doutrinas éticas e para quase todas as religiões, não se pode abortar em nenhuma situação o feto soberano. Portanto, é sempre crime o aborto, sempre crime. E a nossa lei, durante muito tempo, era assim mesmo, que era tirada da visão religiosa. Então, qualquer tentativa de aborto ou aborto era criminalização. Depois, com o tempo, e essa tese foi consagrada também na Constituição de 88, com o tempo, então, precisou flexibilizar essa teoria jurídica, pelo menos, então, em que se aceita os dois casos do Código Penal em que se considera o aborto como não criminoso. O grave perigo de vida para a mãe e o estupro. Esses dois casos. Evidentemente, isso deveria ser alargado, mas não temos ainda a consciência ética geral para tirar essa conclusão, então não se tirou, né, aí para frente. Mas por que nesses dois casos é permitido o aborto? Então se matam pessoas? Veremos, né, que não. E a terceira tese é a tese que nós defendemos aqui, que eu propus a partir do conceito de prudência. A tese, então, duas teses extremistas: o feto invasivo, o feto soberano, e uma posição de equilíbrio seria a tese prudencial, que procura exatamente a composição dessas questões, compô-las. Não é que não exista, elas existem, mas devemos tratá-las nem com um extremo, nem com o outro, mas tem que ter uma ponderação. Então, essa tese prudencial considera, sim, que o feto humano é atribuído o conceito de pessoa a partir de um certo tempo da concepção. Não é necessário, de um ponto de vista ético, considerar que, desde a concepção, nós temos uma pessoa toda inteira, com toda a sua integridade, como se fosse uma pessoa adulta, uma criança, um adulto, seja qual for. Não precisamos considerar com esse rigor. Entretanto, em certo momento da vida fetal, considera-se que é pessoa. Qual é esse momento? Então, tem muitas colocações de direitos constitucionais que procuram estabelecer se aceita o aborto até os 3 meses da gravidez, nos primeiros 3 meses. Várias da Holanda, me parece que era 6 meses do início da gravidez, e algum outro país, o aborto geral, como é a tese extremista do feto soberano. Não, do intruso. A tese prudencial. Mas por que a questão ética? É porque, então, a partir de um certo momento da concepção, se considera o feto como pessoa.
Eu também eu salientei bem outro dia. A pessoa não é uma realidade ontológica de cada um. É uma atribuição. Nós atribuímos esses dotes, como diz Tomás de Aquino, todos os seres naturais são substâncias. Cada um de nós é uma substância. Muito bem. Só que, Tomás de Aquino diz, aquelas substâncias capazes de pensar, nós lhe damos o nome de pessoa. Pessoa, então, é exatamente um conceito atribuído ao ser humano, mas que indica o quê? Aquilo que Kant diz no imperativo categórico. A incondicional igualdade a mim mesmo. A si mesmo como um outro. Então, um feto considerado pessoa, ele é igual a mim, igual a qualquer outro, né? Igual a qualquer outro, soi-même como um outro, si mesmo como um outro. Então, tanto vale eu, tanto valem, igualmente valem as outras pessoas. Por que nós atribuímos, então, o conceito de pessoa a partir de um certo momento da concepção? A razão é simples, mas nem todos nós aceitamos, e ninguém é obrigado a aceitar, que estamos tratando de uma ética prudencial e não é uma ética da verdade das coisas, mas é prudencial. Então, no direito e também na ética, se considera prudencial um ser a partir de um certo momento da concepção. Por quê? Porque antes desse momento, 3 meses depois da concepção, 6 meses depois da concepção, bem, antes desse tempo, nós não tínhamos ali um corpo orgânico, mínimo de organização. Mínimo de organização. Não existe o mínimo de estruturação psíquica. Ora, se não tem organização de órgãos, se não tem uma estrutura psíquica, por isso mesmo não existe conceito de pessoa. Não existe. Então, eu, de um ponto de vista ético, considero essas doutrinas perfeitamente aceitáveis, não que elas sejam abortivas, matar pessoas, não é, mas é um conceito jurídico criado, que então, juridicamente se diz que um feto galga a condição de pessoa humana a partir, por exemplo, dos 3 meses, como é no nosso Código Penal, a partir dos 3 meses. Antes dos 3 meses é possível aceitar o aborto, e isso já ajuda muito as pessoas que querem abortar, o farão com segurança, naturalmente com equilíbrio também aí. Sim, essa interpretação, sim. Sim, outra expressão que eu quero passar para vocês é o seguinte: antes, digamos, desses 3 meses, nós somos seres humanos sempre. Tudo que é concebido no seio materno é espécie humana. Então, mas nessas condições de absoluta imaturidade física, absoluta maturidade psíquica, nós não temos também a personalidade. Não temos a personalidade. Então, não temos corpo, não temos psique e não temos personalidade. Não devemos nenhum respeito ético incondicional a esse ser. Então, nós éramos, antes dos 3 meses, pessoas em potencial. Isso era uma realidade
com possibilidade de tornar-me pessoa. Isso que significa pessoa em potencial. E chega o momento de ser pessoa, definido juridicamente pelas razões que tratamos acima. Muito bem. Eu estourei meu tempo, né? Não, rapidamente. Fecha mais 5 minutos. Já deu meia hora. Ah? Já deu meia hora. Meia hora. Falta 5 minutos. Sim. Vou falar de outro exemplo dessa ética prudencial. É o aborto anencefálico. A medicina, e ali ajuda muito o critério ético, a medicina, então, sabe cientificamente que um feto anencefálico não tem condições de vida. Não tem condições de vida. Viverá, não tem condições de vida fora do útero. Viverá algumas horas e depois desaparece. Entretanto, a natureza tem seus caminhos. Eu conheço um caso, 2, mas notadamente de uma criança que durou 8 meses. 8 meses. Tinha uma cabeça enorme. Não, os olhos bugalhados, coisa que parecia ver um bicho. E morreu. Mas durou 8 meses. Pela ciência médica, em geral, é que dura só algumas horas fora do útero esses casos de anencefalia, porque não tem condições de vida. Essa foi uma questão submetida ao Supremo Tribunal Federal alguns anos atrás, e eu acompanhei toda a decisão a partir de um relator que agora está aposentado, passou 70 anos, Aires Brito. Maravilhosa defesa que ele fez. E fez uma peça de filosofia. E de filosofia da mais profunda. Partiu de certa visão aristotélica, chegou à visão de Santo Agostinho, e finalmente tirou uma conclusão contemporânea, moderna, de que era possível o aborto de anencefálico. A razão é praticamente a mesma que justifica, para mim, o aborto normal. Ou seja, no feto anencefálico, nós não temos, a meu ver, uma personalidade humana em nenhum instante. Mas o feto anencefálico é um erro de natureza. A natureza erra também. A gente diz que a natureza não comete erro nenhum porque é obra de Deus. Não é. Será obra de Deus, sim, mas Deus respeita as leis da evolução biológica e a gente concebida desta maneira, ou seja, anencefálico. Então, nós não temos ali nenhuma estrutura física capaz de suportar, de exercer a função maior que nos torna seres racionais. Isso é incapaz, organicamente incapaz de exercer a função de pensar, porque esse feto, sim, não tem cérebro, ou tem apenas um resquício. Aqui está uma médica que pode explicar muito melhor do que eu isto. Não tem, então, primeiro, não temos condições físicas, por isso não temos estrutura psíquica, por isso não há uma pessoa. O que é? É uma realidade, talvez humana, mas em todo caso, é de certo um erro de natureza. É um aborto já feito antes do aborto. Então, por isso é que se justifica. E foi essa a conclusão de Aires Brito, o ministro do Supremo Tribunal, e a
E o relatório dele foi aprovado unanimemente e tem essa norma. As mulheres que quiserem abortar, né, nessa situação, o fazem com toda a segurança, porque não comete diante da lei crime nenhum. Nenhum. E, e também religioso. A religião cristã, por exemplo, não discute muito esse caso, que são bem recentes. A anencefalia foi possível detectá-la nas últimas décadas. Sim, então acho que era isso que eu queria dizer. E, desculpe a demora um pouco. Então, em relação ao aborto, assim, o Jonas faz uma reflexão muito interessante, porque ele considera essa questão do erro da natureza, porque se a gente considera que a natureza tem uma finalidade, tem uma teleologia, né, existe na natureza também a noção de risco, de se conseguir realizar aquele fim ou não. Então, no caso, por exemplo, assim, toda concepção, o objetivo é que venha um bebê saudável. Quando não vem bebê saudável, isso é um erro de natureza, e esse bebê não terá condições de desenvolver personalidade, etc, etc. Então, desse ponto de vista, o Jonas também ele concorda nesse sentido. No caso do bebê anencefálico, né? Mas o que ele aponta é o seguinte, que ele não concorda com o aborto livre, total, que ele acha que também não é assim. Precisa ter medida, precisa ter limite. Mas também ele não concorda com uma proibição total do aborto, né? Exatamente como o professor falou, ele estaria mais dentro dessa tese prudencial. E dentro disso, ele considera que cada caso deveria ser levado em conta com as suas situações específicas, né? Fossem elas questões assim de saúde, ou sociais, ou econômicas, familiares, etc. Tudo isso deve ser levado em consideração. E por que não pensar em outra possibilidade que não o aborto? Por exemplo, se toda garota que engravidasse sem querer, o Estado desse apoio e esse bebê fosse encaminhado para adoção, essa é uma solução que evitaria esse ato humano que é sempre lamacento, né? Um aborto, por mais que a gente tente esclarecer, é sempre uma situação indefinida e difícil, né? Indesejável. E ninguém faz aborto porque quer, né? As mulheres que fazem aborto fazem porque não podem ter os filhos, na grande maior parte das vezes, pelo menos na nossa realidade brasileira, né? Talvez em outros países as pessoas ou mesmo assim, nas classes mais altas, as mulheres abortam porque não está no momento certo, porque não é com o cara certo, mas não por questão econômica ou psicológica, ou falta de apoio social, familiar, etc, né? Então, um outro ponto que o Jonas considera também é que as feministas, né, defendem o aborto livre, que a mulher, o corpo é da mulher, portanto, o feto seria uma parte do corpo da mulher, propriedade da mulher, e a mulher poderia decidir fazer o aborto quando ela desejasse, independente da circunstância, né? E isso tem vários pontos que a gente pode refutar ou pode mostrar que são insustentados. Primeiro, primeiro que o bebê, o concepto, não é propriedade da mãe, né? E o Jonas comenta assim, se você considerar o feto, que é um cidadão, ele é digamos assim, ele pertence à sociedade, à comunidade. Então, já refuta essa ideia do aborto livre defendido por certas correntes feministas de fazer o aborto a qualquer momento. Tem um outro ponto também. Eu uma vez falei isso num ambiente jurídico e o professor Francisco Amaral me corrigiu, né? Me corrigiu no seguinte sentido, que essa ideia de que o feto é uma propriedade da mãe é totalmente ultrapassada do ponto de vista jurídico, porque ali é um ser humano em potencial, com toda a dignidade e enfim, não é propriedade de ninguém. Ele é finalidade em si mesmo e ninguém é dono daquele conceito. É um novo ser humano potencialmente livre, etc, etc, etc. Tá? Só que ele está num momento ainda onde ele não tem condições de independência, né? Ele está
totalmente dependente da mãe. Só gostaria de fazer uma pequena correção no que o professor falou. Nessas fases iniciais da vida, não é que o corpo está caótico, desorganizado, ele só está imaturo. Com 3 mesezinhos, você já tem coraçãozinho, vasos, pulmões, tem tudo. Mas, assim, tudo ainda de uma forma, quase que como se fosse um esboço, que ainda vai, então, se consolidando, amadurecendo, e em torno de 5, 6 meses de gestação, aí já está o corpinho todo pronto. E em relação a essa questão psíquica e de personalidade, isso aí os psicólogos também têm várias correntes de psicologia e de psicanálise que mostram que os bebês, os fetos, já têm algumas repercussões, reações, né, demonstram personalidade, têm reações afetivas, etc. e tal, tá? Mas isso ainda também, esses terrenos são todos assim incipientes, inseguros, lodacentos, né? E toda essa questão do aborto, eu queria só lembrar, é derivada também do desenvolvimento técnico, né? Você descobrir que tem um fio feto que está dentro da sua barriga anencefálico, isso é coisa de 50 anos para cá, depois que desenvolveu ultrassonografia, etc., né? E outros exames. Eu descobri que o seu concepto tem uma doença genética incurável, né? Hoje, vários exames, a gente vai comentar na próxima aula, mas esses exames de pré-natal, a finalidade deles qual é? É permitir a mãe decidir se interrompe ou não a gravidez. Porque se você faz uma ultrassonografia de 11 semanas e está lá que seu feto tem mais do que 5 milímetros de translucência nucal e aquilo é 99% de casos de ser síndrome de Down, por exemplo, aí a mulher vai pensar 500 noites, 500 não dá que vai passar a gravidez, mas vai pensar muito se ela vai querer ter um filho problemático desse. Então, assim, esse tipo de exame pré-natal também tem uma questão ética muito acirrada aí, né? Todas essas situações são muito embaçadas, né? São muito embaçadas. E ainda um outro ponto que eu queria falar é o seguinte, que muitas vezes nós opomos a ideia de morte à ideia de vida. E isso está errado. O que se opõe à morte é o nascimento ou a concepção. Tá? Porque a vida inclui o nascimento e a morte. A morte é a derradeira experiência da vida. Nós só somos vivos porque morremos. No momento que nós não morrermos mais, muda todo o estatuto ontológico do ser humano. Né? A característica de todo ser vivo é que ele morre. É a morte que define o ser vivo. Tá? Se não morre, não é ser vivo. Certo? Então, assim, a gente deve opor não a vida à morte, mas o nascimento à morte. Tá? E, como o professor bem falou, nesses momentos limítrofes da vida, as coisas não são claras e distintas como queriam os modernos. São bem embaçadas, multifatoriais, variadíssimas, conforme as contingências que cada pessoa está envolvida. Tá? Então, sobre o início da vida, eu vou ficar por aqui, porque na próxima aula a gente vai falar mais sobre a questão da eugenia, da clonagem e tal, que aí vai ter muitas coisas falando sobre o nascimento, tá? Sobre a concepção e o nascimento. E o Jonas tem reflexões muito interessantes. E agora, para entrar no assunto da morte... eu vou começar com uma reflexão do Hans-Georg Gadamer, que é contemporâneo do Jonas, que também foi aluno do Heidegger. Gadamer nasceu em 1900 e morreu em 2002, viveu 102 anos, é o maior hermeneuta alemão do século XX. Ele defende que a verdade não é uma exclusividade da ciência. A ciência não é a única instância da verdade. Ele defende que existe a verdade na história, na arte, na filosofia, na religião, etc, etc, etc. Tá? Então, assim, eu particularmente, o pouco que eu conheço do Gadamer, eu gosto bastante. E ele escreveu um livro, já em 96, quer dizer, bem no final da vida, intitulado O Lado Oculto, o Caráter Oculto da Saúde, onde ele faz uma reflexão muito interessante e, assim, completamente convergente com as reflexões do Jonas, mostrando algumas outras coisas, mas assim na mesma direção, são convergentes, né? Então eu vou ler um pequeno texto onde ele reflete sobre a questão como a morte, com o desenvolvimento tecnológico, mudou o status da morte, a situação da morte na sociedade mudou completamente, né? Então, ele começa contando que o Fédon, né, de Platão, né, que conta, onde ele apresenta a ideia da imortalidade da alma, né, analisada por Sócrates, naturalmente, é a maior consolação para a morte encontrada na antiguidade. A serenidade de Sócrates, prestes a morrer, foi um exemplo para gerações posteriores.
Epicuro, né, além de buscar uma arte de viver com perfeição, argumentava contra o medo da morte. Era um dos medos que tinha que se vencer: o medo de Deus, o medo do destino e o medo da morte. Né? Então, o sábio não temia a morte. No estoicismo, a ataraxia do sábio, né, a imperturbabilidade da alma do sábio frente à morte, mostra que ele é uma pessoa livre. E em relação à morte, Gadamer assevera que na sociedade contemporânea não se dá apenas uma mudança da imagem da morte, mas ocorre um processo atual, muito mais radical e específico, do desaparecimento da morte. Gadamer sustenta ter sido o domínio tecnológico da realidade que primeiro produziu a desmitologização da vida, né, com a modernidade, e, por consequência, uma desmitologização da morte. Né? A industrialização e o capitalismo mudaram a experiência da morte. Os cortejos fúnebres do passado deram lugar à morte anônima e discreta nas clínicas e hospitais modernos, nos centros de tratamento intensivo. Não há mais uma representação pública da morte e os moribundos são, em geral, afastados das suas casas e de seus familiares. Morrem entubados dentro de CTIs, frios, com pessoas estranhas, fazendo barulhos horríveis, aquele monte de máquina, um cheiro. Quem já entrou em CTI sabe que não é um ambiente agradável. Certamente, uma boa morte não é uma morte no CTI. A morte e o morrer passaram a integrar mais um dos processos de produção da economia. Né? Então, a indústria da morte, literalmente, tanto a hospitalar, que ganha dinheiro com a manutenção dos pacientes no CTI, muito dinheiro, e também com a indústria, como é que se diz? Funerária. Né? Prolongar é mais um negócio, né? A morte se tornou mais um business. Prolongar a vida, muitas vezes, significa um prolongamento do morrer e uma estagnação da experiência do eu, que culmina com o desaparecimento da experiência da morte. Ou seja, essa sociedade que a gente vive nos rouba a nossa última experiência, a experiência vital derradeira, que é a experiência do morrer. Quando você é sedado na morte, você não vive sua morte. Né? Você é alienado da sua própria morte. Né? E antes, né, quando a gente vê os filmes nos séculos passados, né, não precisa nem muito longe, mesmo na modernidade. As pessoas na morte, no leito de morte, vai lá o médico, vai lá o padre, reúne a família, cada um vai lá, recebe a bênção, dá o beijo, despede. A pessoa se prepara para morrer. Né? E agora não. A pessoa tem uma pessoa velhinha ou uma pessoa com uma doença grave, a família não sabe o que fazer, põe no hospital. Né? Quando tem um pouco mais de sensibilidade, faz um home care. E quando tem possibilidade também material. Né? Enfim, a morte mudou muito, né, o modo como a sociedade lida com o morrer e com a morte antes e depois do desenvolvimento da técnica e mesmo dessa hegemonia do capital. Né? Então, o Gadamer diz que quando o moribundo é sedado, ele é destituído da posse de si mesmo e impedido de vivenciar a sua própria morte. Se a repressão da morte pode expressar uma vontade de viver na era tecnológica, essa tendência se fortaleceu e se institucionalizou, de modo que a experiência da morte foi deslocada totalmente para fora da vida pública. Devemos ser conscientes de nossa mortalidade e não ter por fútil e inútil objetivo mudar essa condição. Né? O Jonas vai ter ele é totalmente contra qualquer pesquisa científica que envolva longevidade, a imortalidade do homem. Ele acha que isso é jogar dinheiro fora, é mau uso do dinheiro público, é irresponsabilidade quando você tem tantas outras coisas, além de ser uma arrogância tremenda no sentido de mudar o status ontológico do ser humano. Tá? Então, ele é radical nesse sentido. Ele lembra que eu falei que ele defende freios, limites para o desenvolvimento técnico-científico. Um desses limites é esse. Tá? Para quê? Ele logo se pergunta, para quê? É bom para a humanidade que as pessoas não morram? Imagina, faz 5 minutos de reflexão, fica estimula em casa, ficar 5 minutos refletindo o que aconteceria com a humanidade se todos os homens pudessem viver 300 anos, 500 anos. Né? Será que isso é bom para a sociedade? Né? Nem para a pessoa, né? Nem para a própria pessoa. Quer dizer, é um fetiche nessa imortalidade, desde sempre os homens estão buscando a fonte da juventude, mas é um fetiche muito perigoso e muito enganoso. Né? E no momento que o dinheiro que se faz pesquisa, dinheiro, grande parte é público, né? E mesmo que seja o dinheiro das pesquisas de indústrias farmacêuticas que investem maciçamente em pesquisa, isso é legítimo? O que vai fazer com o resultado dessa pesquisa? Né?
Se liberar, qual é a consequência que isso vai ter? Né? Então, nossa característica ontológica e biológica de finitude impõe-nos a morte como parte da vida, é o ato derradeiro da vida, e havemos de desenvolver uma sabedoria para encará-la com paciência e dignidade. Crentes e ateus são submetidos pela morte, e a ciência tem um limite intransponível nos mistérios, tanto do nascimento ou da concepção, como da morte. Nunca é bem definido. Viu que o professor falou? Que essa é uma definição jurídica, uma convenção jurídica, que só a partir de 12 semanas, né, ou 3 meses de gestação é considerada uma pessoa humana. Quem disse que é assim mesmo? Quem disse que já não é pessoa humana desde o começo? Ou que é só na hora que nasce? Os taoístas chineses, né, que seguem o taoísmo, eles acreditam que a alma do feto só entra na primeira respiração. Então, o aborto é livre. Quase assim, eles até favorecem o aborto para evitar o infanticídio. Porque o infanticídio, sim, é execrável. Né? Você afoga na banheira, ou torce o pescoço, ou deixa ao léu. Isso é muito mais eticamente pecaminoso, né? Muito mais grave do que o aborto de um bebê que ainda não tem personalidade, que ainda não tem condições de respirar, etc, etc, etc. Tá? Então, assim, a ciência tem um limite que é intransponível, tanto no início quanto no final da vida, né? nos extremos. Ou seja, é difícil definir quando que esse embrião passa a ser pessoa, e é difícil também definir quando a pessoa está completamente morta, que aí assim, é uma discussão que nós vamos... eu vou falar em seguida. Né? Então, todo vivente morre, e não há como escapar desse fim, que é a única certeza de todo ser vivo. Né? Todo ser vivo, em algum momento, vai deixar de existir, e essa é a única certeza que nós temos. Não sabemos como, nem quando, nem onde, mas é certo que todos morreremos. Né? E aí, o Jonas passou 20 anos na Medical Harvard School, a pedido do NIH, que é o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, que é como se fosse uma mistura de INSS, do serviço de saúde nosso com o CNPq, uma coisa assim, né, de pesquisa e de saúde junto. E ele ficou 20 anos observando, nos anos 60 e 70, observando a atividade dos médicos mais bem conceituados dos Estados Unidos, da Harvard Medical School. Eram os professores os que lideravam as pesquisas com novas tecnologias de prolongamento da vida, a questão dos transplantes. Por isso, foi essa época que essas coisas começaram a aparecer mais, né? E Jonas observou justamente esse período. E a reflexão que ele apresenta é de um fato histórico que vocês vão ficar... que eu, pelo menos, fiquei muito impressionada. Em 1968... a equipe da Escola Médica de Harvard se reuniu para fazer uma redefinição da morte. Que até 68, o conceito de morte era aquele conceito mais abrangente, mais amplo, aquele que todo mundo sabe. Parou de respirar e não tem pulsação. Né? Ou seja, sem respiração e sem pulsação, os tecidos não recebem nutriente e a pessoa não interage mais, morreu. Aí sim é uma morte completa. Aí, Harvard, essa equipe de Harvard, em 68, quis mudar essa legislação, quis mudar essa definição para proteger os médicos, naturalmente, e permitir, legitimar a retirada de órgãos para transplante, mesmo em pessoas mantidas artificialmente, respirando e pulsando. Então, Jonas, então, assim, ele criticou absurdamente isso, porque, além de mostrar a arrogância desses médicos, queria mudar uma definição de morte para favorecer não só o uso de transplante, assim, ele favoreceria duas coisas. Primeiro, o desligamento das máquinas no caso de pessoas com morte cerebral. Essa definição seria o seguinte: ao invés de ser ausência dos sinais vitais, seria eletroencefalografia plana, que é a morte cerebral. Não tem nenhuma atividade na parte somática do cérebro, na parte mais evoluída do encéfalo, né? Só a parte vegetativa. E, às vezes, nem ela funciona, que desliga a máquina em poucos minutos, a pessoa morre mesmo, né? De fato. E aí os médicos, essa equipe, então, queria mudar essa definição. Jonas foi contra, né? E apesar dele ter posturas contra esses médicos, eles eram todos amigos do Jonas e criticavam o Jonas dizendo: você vem com divagações filosóficas quando nós viemos aqui com dados científicos. Mas Jonas se manteve firme. E nesse livro Técnica, Medicina e Ética, ele faz 2 adendos depois, assim, 5 anos depois, 10 anos depois e tal. E no último que ele faz, ele diz que, infelizmente, o que ele temia tinha acontecido. Que essa definição de morte, sendo aceita assim, mais como eletroencefalografia plana, os médicos
seriam tentados a afrouxar ainda mais essa definição para poder intervir no moribundo mais precocemente, tá? Seja para transplante, seja para ensaio, né, para experimento científico, etc. E o que aconteceu foi justamente isso, que uns 10 anos depois, de 68, no final dos anos 70, essa definição de morte foi afrouxada para não mais eletroencefalograma plano, mas com atividades irregulares, que não permitem a atividade funcional do cérebro normal. Tá? Então, eles foram largando cada vez mais. Jonas mostra a indecência disso, né? Que é um absurdo os médicos quererem isso. Assim, eles podem até ter uma motivação positiva, no sentido de que a retirada desses órgãos com o corpo ainda pulsando, os órgãos vão estar em melhores condições e vai poder beneficiar muitas pessoas. Mas, espera lá, aí Jonas fala assim, o contrato que o paciente tem com o médico é igual de advogado com o médico, assim, do ponto de vista ético. O médico é contratado para tratar da saúde do paciente, fazer todo o benefício do paciente. O médico não pode fazer mal ao paciente. Se eu tenho um paciente, eu sou médica no hospital, eu sou responsável por um paciente do leito tal, Dona Maria José. Dona Maria José está em coma cerebral, está em morte cerebral, está em estado de coma profundo e irreversível. E eu resolvo manter ela, e tenho legitimidade pela lei, né? A lei não me incrimina, porque a definição de morte era essa do encefalograma do ECG plano, mas eu mantenho a respiração artificial e a pulsação artificial para poder intervir no corpinho dela e tirar o fígado, o rim, o coração, a pele, a córnea, o ovário, a bexiga, tudo que se pode aproveitar de um corpo. Ora, esse médico que fez isso, ele se tornou o algoz do seu paciente. Ele traiu redondamente o juramento médico hipocrático, que precisa ser revisto, né? Mas, mesmo que sem revisão, essa atitude de retirar os órgãos dos pacientes em morte cerebral, mas ainda mantidos vivos artificialmente, essa vida mantida por máquina não é uma vida plena, é um simulacro de vida, mas é um resto de vida. É aquilo de vida biológica, é o que o Walter Benjamin, se não me engano, chama de vida nua, né? E que é usado também em vários outros autores, como a Hannah Arendt usa esse termo, vida nua. Vida nua é só a vida biológica. Então, aquele organismo que está ali em coma profundo e irreversível, mas mantido por máquina, pulsando e respirando, e assim, as células do corpo, dos órgãos dele recebem os nutrientes adequadamente, ele não tem vida plena, mas ele também não está morto. Como que você vai dizer? Por mais que seja ligado na máquina, por mais que não seja vida plena, é um estágio de vida residual, certo? Como que você vai eticamente aceitar que um cirurgião faça uma vivissecção, que é o que de fato vai acontecer se o paciente ele pode estar inconsciente, pode estar em coma, mas ele está vivo. Ele respira e pulsa, mesmo que artificialmente. Aí você vai lá e tira o coração, tira o pulmão, ele vai morrer de quê? Vai morrer dessa exerese, dessa ablação dos órgãos. Então, o médico que deveria zelar pela vida e pela boa morte do paciente, ele, ao contrário, ele causa a morte do paciente, mesmo que a intenção dele seja boa de beneficiar outros seres, mas tem muitas outras coisas em jogo. Tem a habilidade, a vaidade do médico que faz aquelas coisas e tal. Bom, tem uma série de outras questões envolvidas nisso também. Tem essa indústria dos transplantes, que também tem lá seus lodaçais éticos, né, que também têm que ser vistos. Agora, eu não sei bem que época, mas eu sei que atualmente isso não se faz mais. Tá? Essa história de tirar os órgãos para transplante. Quando o moribundo é doador de órgãos, o que se faz hoje? Se desliga, quando assim, a família permite, os médicos já atestam que é coma irreversível. Até essa conceituação foi modificada por essa equipe de Harvard. Esse coma irreversível, a pessoa tinha que estar em coma por pelo menos 24 horas, com um eletrocardiograma plano, para ser definido como morte cerebral irreversível. Aí eles passaram a 6 horas. Entendeu? Assim, isso é convencional. Meia dúzia, 10, 20 médicos se reuniram, vamos definir aqui o que é a morte, de modo que legalmente estejamos protegidos para nos tornarmos os algozes dos pacientes moribundos, né? Então, por mais que essa intenção seja positiva, ela não encontra nenhuma fundação ética para a sua ação, né? É uma visada assim, que Jonas critica frontalmente.
E creio que a reflexão de Jonas deve ter tido alguma repercussão, porque atualmente não se faz mais isso. Já tem alguns anos que quando o cadáver, então, é doador, quando o moribundo é doador, e a família e os médicos decidem, então, vamos desligar os aparelhos, tem que esperar o paciente parar de respirar e de pulsar. Ou seja, tem que ter o conceito de morte mais amplo, porque a gente não sabe exatamente o que é morte, quando é que morreu. Esse limbo aí, esse momento de morte cerebral, que está com máquina, etc., não dá para saber ao certo se ele já morreu ou não, certo? Então, vamos considerar, o Jonas defende que deve ser considerado o conceito, a definição mais abrangente, a maior, a mais ampla possível de morte, que seria, então, a definição clássica antiga de não ter mais sinais vitais, respiração e pulsação. Tá? Então, o que se faz? Espera o paciente morrer, aí quando morre, é horrível. Quem aí já gosta de Grey's Anatomy, tem uns capítulos que aparecem umas cenas dessa, que aí os médicos cirurgiões especialistas em transplante, são equipes altamente especializadas, treinadas, geralmente são 6 a 8 médicos, aí o médico assistente do doente declara, morreu o paciente. Aí eles entram e tem 5 minutos para tirar tudo que pode tirar, porque em 5 minutos, o que era o argumento dos médicos de Harvard era que, mantendo a respiração e a circulação artificial, os órgãos ficavam em condições ótimas para o transplante. Aí, com o tempo, se desenvolveram tecnologias cirúrgicas e químicas, né, biofarmacológicas, de manutenção desses órgãos. Então, é possível você tirar um coração e manter numa solução, num esquema lá médico, né, farmacológico, que mantém ali 12, 24 horas, mesmo sem estar em outro corpo ainda já transplantado. Então, se desenvolveram. Ou seja, se você força ali, dá um limite ético, né, os médicos, a ciência pode encontrar soluções outras, certo? Então, só que é horrível essa cena, né? O paciente morre, aí a família está lá chorando ainda, o médico tem que tirar, o médico assistente tem que tirar os familiares ou quem está ali junto do paciente que morreu, e vem uma equipe e em 5 minutos destroça o cadáver do moribundo como o verdadeiro urupus. É uma cena terrível, mas é que eles descobriram que, tirando os órgãos em até 5 minutos, as condições se mantêm praticamente ótimas para transplante, né? Então, assim, Jonas não é contra o transplante, né? Mas ele é contra essa arrogância de uma definição convencional de morte para poder facilitar esse tipo de ato médico, que eu acho vergonhoso. Eu tenho, hoje em dia, mais vergonha de ser médica do que orgulho, assim, porque eu acho isso muito, muito triste. Tá? Então, esse é um ponto que ele traz, e eu sempre me lembro daquela música do Arnaldo Antunes, o pulso ainda pulsa. Então, enquanto o pulso estiver pulsando, ninguém pode violar o corpo de uma pessoa viva. Isso é vivissecção, tortura, assassinato. Bom, então, pelo menos, atualmente não se faz mais isso, mas, assim, não se faz, mas é possível que em muitos lugares do mundo ainda se faça. Tá? Isso de manter o cadáver doador, isso é possível, né? Porque dentro dos hospitais, só quem vê são os médicos e os enfermeiros, né? O que se faz. Okay? Então, o Jonas condena muito isso, porque pior do que fazer do paciente, de um ser humano, um meio para uma finalidade, ou seja, ao invés do médico estar trabalhando para o benefício daquele paciente, ele começa a agir para pensar em beneficiar outras pessoas, e isso já é um erro médico, já é um erro ético, é uma condenação do princípio hipocrático, não um erro em relação ao juramento hipocrático, mas é o fato de a pessoa moribunda se tornar uma coisa passiva, sujeita a toda ação, a toda e qualquer ação que os médicos lhe fizerem. O Jonas usa um termo que é pesado, mas é verdadeiro. Quando um paciente fica ligado a aparelhos no médico, ele se torna um prisioneiro do hospital. E nem o médico é capaz, pode, de fato, né, ter muita independência ali quando entra no hospital. O problema é entrar no hospital. O hospital se tornou uma instituição onde você não tem autonomia nenhuma, né? Ainda mais se você estiver inconsciente, ainda mais se você for um paciente terminal. Então, assim, existem umas leis que sugerem, né? Porque o Jonas vai desenvolver um outro assunto, depois dessa discussão, dessa definição de morte, que é sobre o direito de morrer, né? Então, quando existem leis que protegem o paciente no sentido de não querer prolongamento artificial da vida, de não querer o uso de máquinas para fazer suporte da morte, essas coisas. Ou seja, que aquele testamento vital que a gente escreve e assina, que não quer usar nenhuma máquina se você tiver em coma profundo, etc., não quer manter a vida artificialmente, né? Então,
Então, essa lei existe, e aí, teoricamente, o paciente pode dizer, não quero máquina nenhuma, quero só ficar aqui no hospital para poder ter os benefícios do hospital. Uma morfina endovenosa, ou qualquer coisa, que normalmente isso também é possível fazer em casa, mas nem sempre os pacientes têm. Aí o que acontecia com esses pacientes que se recusavam a ter assistência maquinal, né, do suporte à vida, os hospitais não aceitavam. Então, procura outro hospital, porque para o hospital é muito interessante que você use as máquinas, né? Uma diária de UTI custa, assim, dependendo do hospital, R$20 mil, R$30 mil. Aqui no Rio de Janeiro, Samaritano, por exemplo, é uma loucura. Né? Enfim, então, esse momento da morte, ele deixou de ser respeitado como um momento, né? Essa desmitologização ou essa dessacralização, tanto da vida quanto da morte, leva a esse comportamento, assim, muito tosco, né, em relação a esse momento da morte, que é o último momento da nossa experiência de vida. Acho que quando assim, um médico sabe que alguém vai morrer, né, o Jonas discute também isso, né, quando que o médico deve dizer para o paciente que ele vai morrer ou não, né? Então, assim, aí ele centra isso bem na relação médico-paciente. O médico tem o dever de conhecer a alma do paciente, pelo menos tentar, né? Já Platão dizia isso lá no Fedro, né? Que a retórica cuida da mente, né? Enquanto que a medicina cuida do corpo, e para isso tem que conhecer o todo da pessoa. E aí, dependendo, então, do paciente, o correto vai ser informar ou não informar. Se o paciente tiver dito claramente para o médico, olha, eu não quero saber se eu tiver câncer, o médico deve respeitar isso. Agora, se ele quer saber tudo o que está acontecendo com ele, para definir as coisas direitinho, né, se preparar para o que vai acontecer, etc., o médico também deve orientar nesse sentido. Né? Não é permitido ao médico alienar ou usurpar o seu paciente da sua própria morte. Tá? Assim, a nossa sociedade ela não se educa para morrer, né? E por isso tem tanto sofrimento envolvendo a morte, eu acho. Bom, aí eu vou fazer um comentário rápido sobre algumas situações que o Jonas discute a respeito desse direito de morrer, né? Que, na maior parte das vezes, tem a ver com esse adiamento da morte, né? E que só foi possível graças ao desenvolvimento técnico-científico, né? Que a medicina se presta muito para essas reflexões da ética do futuro, justamente porque ela traz muitas novidades. Gente, esse negócio de ficar prolongando a vida com um respirador artificial tem 50 anos. Tá? Então, isso é muito novo na história da humanidade. Certo? Então, esse direito de morrer, o Jonas faz uma reflexão, que eu não vou ter tempo aqui de aprofundar, mas ele mostra que é justamente porque há o direito de viver, há o direito de morrer. Né? Se juridicamente todos aceitamos, né, que uma vez nascidos todos temos o direito da vida, né, e se a morte faz parte da vida, o direito da morte está incluído no direito à vida. Tá? O direito à sua própria morte. Okay? Porque quando você é sedado, por exemplo, você não vive sua morte. Quando você é tomado de surpresa, ou por N condições você pode ficar inconsciente, não poder responder pela sua morte, isso cria uma situação ética extremamente complicada. Né? Então, o Jonas analisa 3 situações. Uma situação é do paciente consciente e incurável. Né? E aí, só lembrando que nós podemos reconhecer 4 tipos de morte. Né? Assim, a boa morte, uma ortotanásia, né? Uma morte correta. Né? O Gadamer sempre se pergunta, né, por que as pessoas não pensam que há um bom modo de morrer, né? Há uma boa forma de morrer, ou há uma forma correta de morrer, né? Como haveria uma forma correta de viver. Né? Então, a ortotanásia seria essa morte correta. Né? A eutanásia, quer dizer, bom, seria uma boa morte, mas é um abreviamento da morte, seria uma abreviação da morte artificial, ou seja, por algum método médico, né? E que ela pode ser, assim, normalmente, nenhuma reflexão ética dos médicos aprova que o médico faça a eutanásia, né? Efetivamente ele ministra o remédio. O que se faz geralmente é assim, o que é mais comum também, o paciente está sofrendo muito de dor,
Aí o tratamento para dor é com morfina, mas a morfina, num grau muito elevado, causa insuficiência respiratória, o paciente para de respirar e morre. Então, normalmente, o que se faz nesses casos do paciente incurável e consciente, que deseja morrer porque está sofrendo muito, e o médico não pode matá-lo para aliviá-lo do sofrimento, e nem favorecer as coisas para ele se matar assim, com remédios que você morre em poucos minutos, né? Mas é possível, nessa via do alívio da dor, né, se levar à morte, certo? Com a autorização do paciente. O paciente está consciente, então ele vai ser explicado, olha, eu vou te dar morfina, você vai vai apertar aqui, a morfina vai cair tantas gotinhas, mas se você começar a apertar muito, a morfina vai fazer seu pulmão parar e você vai parar. Você quer isso mesmo? E aí assina lá um termo de consentimento, qualquer coisa assim. Ou seja, o Jonas sempre trata dessa relação médico-paciente que é fundamental, tá? Então, no caso do paciente incurável, o Jonas acha aceitável essa abreviação da vida por meio de um alívio do sintoma, do alívio da dor, para uma morte mais digna, né? Ou seja, avisada também de fornecer a pessoa sabe que vai ter um tempo de vida breve, esse tempo de vida é só sofrimento. Será que ela não tem o direito, né, eticamente, de ter uma morte mais digna? Né, de abreviar aquilo, ou mesmo assim, não digo nem abreviar, só dela morrer sem dor já é mais digno do que ela morrer sofrendo, né? E se alguém aqui já viu alguém morrendo de câncer com dor, é muito angustiante, é muito triste, tá? Então, para o Jonas, a eutanásia, como ato médico, só poderia entrar em discussão nos casos sem sentido de manutenção dos sinais vitais em pacientes com morte cerebral. Mas esses casos, em geral, não é preciso tomar essa atitude, pois basta desligar os aparelhos que o paciente morre, né? E essa atitude já tinha sido aprovada e instituída, de certa forma, em 1957, pelo Papa Pio XII, que disse, que ele diz assim, que quando não tem mais nenhuma condição, que já é certo que a pessoa não vai sobreviver, né? Se não tem razão, assim, que a pessoa não vai ter melhora, né? Que é absolutamente lícito e ético desligar os aparelhos. Desligar os aparelhos não é morrer, mas desligar os aparelhos é deixar o paciente morrer a sua morte. Tá? Os médicos, a arrogância dos médicos em geral é terrível, porque os médicos veem a morte como uma falha que pode ser evitada e não como um ato natural. A maioria dos médicos tem essa visão. E o juramento hipocrático diz, mas só que Hipócrates viveu no século V a.C., não tinha respirador artificial. O Hipócrates diz, todo médico, a gente promete lá quando se forma que a gente vai lutar com todas as forças, com todos os conhecimentos contra a morte em todas as situações. Na época de Hipócrates não tinha essas coisas. Então, o empenho que ele pedia ali dos médicos não era o mesmo empenho que os médicos têm hoje. Então, isso, eu acho que deveria ser, esse juramento hipocrático deveria ser revisado e atualizado, porque esse juramento permite situações dantescas, né, horrorosas, assim. Eu tive, infelizmente, a oportunidade de viver algumas situações assim, muito tristes, né? Eu trabalhava num hospitalzinho pequeno, morava no interior, e eu era plantonista, e a plantonista fica de sobreaviso para os pacientes que estão internados. E aí tinha um paciente muito ruinzinho, velhinho, assim, 85 anos, com múltipla falência de órgãos, obstrução intestinal, fezes no estômago, sabe? Aí o paciente parou e a enfermeira veio lá toda nervosa. Doutora, vamos lá. O paciente parou, vem ressuscitar. Eu cheguei lá, eu já conheci o caso, porque eu já tinha sido advertida que o paciente era grave, podia morrer no meu plantão. Aí eu falei, não, esse paciente a gente não vai fazer nenhuma intervenção, a gente tem que deixar ele morrer, vai ser o alívio dele. A enfermeira ficou louca e foi chamar a anestesista, porque a anestesista adora procedimento invasivo, né? Aí foi a cena mais horrível que eu vivenciei como médica. Tinham 4, 5 pessoas da família do velhinho, filho, neto, etc. E eu lá, e aí chega a anestesista, assim, né, a dona do pedaço, né? E subiu em cima do paciente, batendo e olhando aquilo assim, rezando, né, assim, pelo amor de Deus, que é isso? A família atônita olhando aquela cena dantesca de uma médica jovem em cima do paciente, batendo no coração, depois dando choque, o paciente estribuchando, já morto. Vai fazer o quê? Que você vai ressuscitar um paciente com múltipla falência de órgão, com fezes no estômago, inconsciente, com 85 anos, já deu o que tinha que dar. Enfim, então, esse tipo de situação, quem não é da área de saúde não vivencia tanto. A Maria Luísa é psicóloga, gerontóloga, então ela vivencia bastante esse trabalho com a morte, com os cuidados paliativos. Então, isso precisa ser repensado, é preciso olhar a morte com uma outra forma, certo?
Bom, então eu falei quando o paciente é consciente e incurável. Aí, no caso do paciente inconsciente com coma irreversível, né, o Jonas diz o seguinte, que essa definição de Harvard ela é muito boa para esses casos. Que, nesses casos, paciente inconsciente em coma irreversível deveria ser não permitido, mas deveria ser obrigatório o desligamento das máquinas para deixar o paciente morrer sua morte e não onerar jogando dinheiro fora do Estado, do hospital, ou mesmo do bolso da família das pessoas. Tá? Porque um dia no CTI custa uma grana enorme. Então, que se invista no CTI pessoas jovens, acidentadas. Mas assim, uma pessoa que está notadamente no fim da vida, sem chances nem de melhora, nem de alívio da situação, muito menos de cura, por que você vai manter essa pessoa nesse limbo? Porque ela não morre nem fica viva plenamente. Não morre, fica naquela situação que não sabe se está morta ou se está viva. Né? E fica à disposição do humor dos médicos, do que os médicos querem fazer. Né? Seja, o Jonas diz que ninguém, nem o Estado, né? Porque assim, muitas reflexões o Jonas faz. Então, por exemplo, esse negócio do transplante, poderia haver uma lei que obrigasse todos os cadáveres a serem doadores, por exemplo. Isso resolveria o problema das filas de transplantes totalmente. Né? Mas Jonas diz, ele refuta isso completamente, porque ele diz que cada um de nós é o único dono inalienável do próprio corpo, das suas funções fisiológicas e dos seus produtos. Porque, por exemplo, na China, eles extraem remédio a partir da bilis de urso. E eles colocam os ursos lá encarcerados, né, em leitos que não se movem, com a bilis aberta, com um buraco aqui, um dreno, que toda a bilis que o urso produz sai por ali e ele recolhe e faz medicamento a partir daquilo. Então, por que não manter um cadáver em morte cerebral, em coma profundo e irreversível, mantido, pulsando e respirando e recolhendo lá a insulina do seu pâncreas para dar para os diabéticos que estão vivos e jovens? Então, Jonas abomina esse tipo de situação, entendeu? Ele acha que assim, as partes do corpo, o corpo da pessoa, seus produtos, suas funções fisiológicas, são propriedade exclusivamente minha. Aliás, é aquilo que me é inalienável, é aquilo que faz parte do meu ser. Eu não sou só o meu espírito. Aí Jonas faz uma reflexão bem interessante. Essa nova definição de morte proposta por Harvard, ela é absolutamente cartesiana, porque ela dá uma hegemonia à res cogitans, né, a substância pensante, em relação à substância extensa. Então, se o ser vivo é só aquele que pensa, né, então aquele ali já não está pensando mais, o cérebro desligou, já não é mais ser vivo, então posso manipular ele como quiser. Então, como Jonas refuta esse dualismo cartesiano e mostra que o espírito e o corpo são inseparáveis, né? Mesmo que o espírito não esteja mais em condições de se manifestar, aquele corpo é o corpo que guarda a história daquela pessoa. Aquele corpo é o que resta ali de uma pessoa que cresceu, que teve pai, que teve filho, que teve namorado, que teve amores, que viveu de sabores. Enfim, é toda uma história de vida, tem toda uma dignidade que deve ser respeitada até o último momento. Né? Então, terminando, que já passei também do meu tempo, né? Fica uma tarefa difícil para os médicos e para a medicina diante da morte e diante desse impulso tecnológico que considera a morte um erro a ser adiado, uma falha que pode ser adiada, que tem um fetiche por uma longevidade ou por uma imortalidade, que não consegue aceitar a morte como parte da vida, ou, mais que parte, é a morte que define os seres vivos. Né? Bem, então, vou ler só esse último parágrafo aqui. Estatisticamente, os casos de morte cerebral são raros, além de constituírem situações muito extremas. Por isso, eles não podem servir como paradigma. Mas, ao aceitarmos que há um direito de morrer, abrimos a cortina para um sem número de situações questionáveis eticamente e se tornam visíveis muitos conflitos. A situação mais frequente e mais complicada eticamente é o caso dos enfermos conscientes em fase terminal de doença incurável, que sofrem, desejam morrer, mas não podem se suicidar. Aqui surgem questões profundas e profundamente angustiantes. Ambas essas situações são do campo da assistência médica ao paciente moribundo e devemos questionar se o adiamento da morte sem qualquer benefício para o enfermo deve estar entre os autênticos benefícios, objetivos e obrigações da medicina. Então, é isso que precisa ser repensado. Não é preciso adiar a morte, mas é preciso ter uma morte digna, né? Desenvolver uma morte digna. Tá? Então,
Não se pode humilhar e causar sofrimento ao moribundo, retardando seu fim inevitável. É preciso que os médicos se abram para essa discussão e trabalhem junto com a sociedade para que o médico volte a ser um servidor humano, ao invés de um senhor tirânico do paciente, por sua vez, tiranizado também por ele. Jonas conclui que é, em última instância, o conceito de vida e não o conceito de morte aquilo que rege a questão do direito de morrer. Voltamos ao começo, onde encontramos o direito de viver como a fonte de todos os direitos. Correta e plenamente entendido, ele inclui também o direito de morrer. Tá? Era isso. Então, minha pergunta é mais médica do que ética mesmo. É que você disse do limite de 6 horas, né, que foi diminuído de 12 para 6, né? 24 para 6. 24, isso. Que é a parada de atividade cerebral, isso. Seria isso? Existem casos, então minha pergunta existem casos de pessoas que sobrevivem a partir de 6 horas, depois de 6 horas? Assim, sobrevivem cerebralmente, entendi. né? Medicina não é uma ciência exata, né? Já começa por aí. Medicina, a meu ver, não é nem ciência. Ela é se for uma ciência aplicada, ela é mais uma arte, e nisso, essa minha reflexão, estou baseada tanto no Jonas quanto no Gadamer, né? A medicina se usa de várias ciências, mas a medicina não é teórica, a medicina é praxis. O médico estuda lá anatomia, fisiologia, bioquímica, mas o que conta no dia a dia é a experiência dele com os pacientes e com a troca de informações que ele tem com os outros médicos. Ok? Então, assim, nessa história de morte cerebral, existem casos aberrantes, né? Porque com as máquinas e uma equipe médica que observe e tenha fisioterapeuta e tal, um moribundo desse pode ficar 20 anos, 30 anos numa UTI de hospital ou num leito, entendeu? Recebendo nutrição adequada e vivendo aquela vida nua, ou seja, aquela vida vegetativa pura que ele... Para poder parir o... Não, teve um caso há uns anos atrás, uns 10 anos atrás, que era uma jovem, tinha sofrido um acidente, estava em coma cerebral, mas era jovem, bonita, e um enfermeiro estuprou a paciente e ela engravidou. E a família adorou, porque veio um filho. A mãe então, são cenas assim, aquela mãe não estava consciente nem quando concebeu, nem durante a gestação, nem durante... Então, será que essa situação não é um uso abusivo do corpo daquela mulher, né? Nasceu e nasce normal, porque o que não funciona na morte cerebral é a parte do corpo que se relaciona com o mundo exterior. Fica funcionando o tronco cerebral e a medula, que cuidam das funções vegetativas. Né? Só que, dependendo disso, quando você desliga os respiradores, já não consegue mais manter... Quando você desliga as máquinas, já não consegue manter nada. Né? Então, assim, existem raros casos. Já os casos de morte cerebral são raros em relação aos problemas médicos. Dentre esses, raríssimos sobrevivem mais do que algumas horas, mas, eventualmente, pode sobreviver alguns dias. E aí, esse é o problema que se estabeleceu para os médicos que fazem transplante. Porque desligou o aparelho, a equipe fica de plantão esperando o paciente morrer o tempo que for necessário. Às vezes são 5 minutos, às vezes são 2 horas, às vezes são 3 dias. Né? E tem que ter a equipe de transplante ali esperando a hora que o moribundo vai dar o último suspiro. Só mais uma pergunta, posso fazer? Você disse, então, pelo que eu entendi, então, pro Ran Jonas, seria preferível que se desligassem as máquinas, máquinas para que ele perdesse a respiração. Né? Morresse a própria morte. Então, seria preferível esse desligamento do que manter a respiração. Isso quando o prognóstico é ruim. Quando não há chances de recuperação melhor e muito menos de cura. Ou seja, quando manter o tratamento não é mais benéfico para o paciente. Quando só retardar a morte, ou ainda com vistas a beneficiar outras pessoas, mas isso não estava no teu contrato com o teu paciente, entendeu? Que você ia cuidar dele visando as outras pessoas. O Jonas faz até uma reflexão que, a partir dessa história de que o paciente é doador, se começa a infundir líquidos e medicamentos no corpo do moribundo para preservar o órgão, mas não é mais para preservar a vida do moribundo, é para preservar o órgão para o transplante. Então, a ação médica, o ato médico, ao invés de visar o bem do paciente,
está visando o bem de outras pessoas, está usando o paciente como meio, que era o que Kant mais condenava, né, do ponto de vista ético, e o Jonas vai mais além pior do que usar como meio, usar como uma coisa passiva, como, como um corpo passivo inerte. Né? Eu queria trazer o Nietzsche, que diz que negar a morte é negar a vida. Né? Quer dizer, quem não aceita a morte também não aceita a vida. E muito essa questão da morte vista como um fracasso do médico, um fracasso da medicina, um fracasso da tecnologia, um fracasso da ciência, como se, né, como meta, fosse combater a morte. Né? Quando isso... Porque a morte é uma afirmação, assim, nós só somos seres vivos porque morremos. Né? A morte é o ato derradeiro da vida. Se a gente compreender isso... E toda uma mercantilização desse processo. Dessa situação, como do nascimento, né? As questões das cesarianas, né? A questão da agressão ao parto. Né? Então, isso é um problema também sério que não dá para tocar aqui, mas que existe todo um movimento de humanização do parto, de reaprendizado do parto, não só para as mulheres, mas também para os médicos. Né? As mulheres têm medo do parto normal, não porque elas tenham medo em si do parto, isso já foi provado, é porque elas têm medo de ter uma péssima assistência, né, hospitalar, tanto por parte dos médicos quanto do corpo de saúde em relação ao parto normal, porque ainda há muito... os médicos ainda têm muita arrogância dos meus médicos de marcar uma cesariana para o seu conforto próprio, sem pensar que, assim, eu gosto muito de um pediatra que diz a hora do nascimento, quem determina é o concepto. É o concepto que, quando está pronto, avisa lá para a hipófise, dá algum sinalzinho bioquímico e a mulher entra em trabalho de parto. Então, tem que se respeitar essa hora que o feto está pronto. Né? Não tem que marcar cesariana antes. Isso é um problema sério. O Brasil vive tomando pito da Organização Mundial de Saúde. O Brasil é um dos países que tem maior índice de cesariana do mundo. Na rede particular chega a 80% e na rede pública 60%. A OMS recomenda que apenas 60% de cesáreas, né? E na Inglaterra é 20% a 25%. Ou seja, são só os casos que têm realmente indicação médica. Tá? A moça ali queria fazer uma pergunta. O Jonas coloca a questão da medicina. Haveria uma função, assim, ele estabeleceria uma função para a medicina, no sentido assim, será que ela estaria mais no papel de diminuir o sofrimento do que prolongar essa vida? Digamos assim, eu queria saber mais ou menos nesse caso, né, se haveria uma função que ele daria à medicina, né, no sentido assim, se ele estabeleceria, não, a medicina, ela tem esse papel aqui na vida. Para o Jonas e para o Gadamer, que foram os dois autores que eu estudei essa questão da morte, para eles a função do médico é de esclarecer o paciente, proporcionar-lhe uma morte digna. Tá? Aí, o que é uma morte digna depende muito da situação, mas certamente não é como essa história que eu contei da médica lá no interior, querendo ressuscitar o velhinho que já estava morto, entendeu? Então, assim, isso não é um modo correto de morrer, nem ético, né? Então, o médico deve servir ao paciente, né? Esse contrato a relação médico-paciente é aquela relação de responsabilidade temporária, né? E, então, o médico, ele cria um vínculo com o paciente onde ele se propõe a cuidar do paciente e agir em benefício do paciente, nunca de outra forma. Então, quando o paciente está com morte cerebral irreversível, não tem nenhuma chance de melhora, de alívio, nada, qual é o benefício que esse paciente tem em ser mantido ligado a máquinas que vão manter sua pulsação e sua respiração artificialmente? Ele não vai interagir com ninguém, ele não vai experimentar as coisas boas da vida, ele não vai nem se levantar da cama. Então, assim, qual o benefício? Para quem é válido isso? Essa situação, aquela pergunta que o Jonas sempre faz, né? A ética do futuro de Jonas ou a ética da responsabilidade, diante de qualquer atitude, perguntar, para quê? Para que fazer isso? A mesma coisa, por exemplo, em relação às células-tronco que o professor comentou, Jonas tem muitos pés atrás quanto a isso. Tem muito, ele, se não for radicalmente contra, ele é severamente crítico desse tipo de pesquisa, porque ele diz, por exemplo, que assim, nós não temos um dever para com as gerações futuras
da imortalidade, de ter cura de todas as doenças, das doenças raras e tal. O dever que a gente tem para as gerações futuras é de deixar um ambiente digno, propício a uma vida digna, né? Ou seja, manter as condições de vida permanente, que permaneça a vida humana na Terra, certo? Então, você fazer uma investigação assim a nível genético ou mesmo de células, essas são investigações assim muitíssimo de ponta e que podem, né? Primeiro ele pergunta qual a finalidade disso e a gente vai aprofundar isso um pouco na próxima aula e depois ele pergunta assim qual o benefício que isso traz. Isso é bom para a humanidade, né? Então essas são as questões. Tem outras. Ele certamente apontaria inúmeros outros problemas aos quais nós deveríamos dedicar os nossos esforços para resolver, do que, por exemplo... Eu vou dar um exemplo horroroso para fechar a aula. Atualmente, se investe mais de 20 vezes o valor financeiro para a pesquisa da impotência erétil dos homens do que na pesquisa do Alzheimer. Então, se essas pesquisas forem avante, o que vai acontecer daqui a pouco é que vai ter um monte de velhinho, né? Mas funcionando plenamente, superpotentes, e que não vão ter a menor ideia do que fazia com o seu aparato, entendeu? Vão estar com Alzheimer e ereção funcionando direitinho. Para que isso? Entendeu? Agora, então, aí, outro ponto. Tem uma doença ginecológica, de mulher, né? A endometriose, que sofre uma doença que já é estabelecida e conhecida há mais de 100 anos. E até hoje não tem uma solução para ela. Eu acho isso tão incrível, eu acho a solução para tantas doenças, mas uma doença que acomete mulher, que é do útero, né, que a mulher sofre por causa da cólica, os tratamentos são ou cirúrgico, tira o útero, ou fica tomando hormônio o resto da vida. Quem toma hormônio sabe o horror que é. Quer dizer, nenhuma dessas situações são favoráveis, são satisfatórias para um tratamento para a mulher que tem endometriose. Será que os cientistas não podiam, será que os governos, as agências de fomento não podiam soltar um pouquinho mais de dinheiro para estudar endometriose, que certamente vão achar alguma coisa, alguma solução melhor? Não? Então, esse tipo de problema, né, a gente também deve pensar quando relaciona a medicina, a sociedade, a morte, etc. Tá? Olha só, mais uma coisinha em relação à boa morte. O Conselho Federal de Medicina do Brasil já autorizou as diretrizes de finais de vida, que é o que a gente chama de testamento vital. Então, qualquer pessoa pode redigir o que ela quer para o final de vida dela, se ela estiver incapacitada de dizer isso para o médico. Então, isso é bom que a gente faça enquanto está em vida e com as funções normais de cognição, né? Não esperar. Então, isso já é permitido. O difícil é que a rede pública aceite isso. Isso normalmente está sendo feito para quem tem seu médico assistente, né, que aí você escreve e fala com o seu médico, olha, se algum dia eu não tiver mais condições de decidir sobre o meu final de vida, eu quero que isso seja feito. Tipo, não ressuscitar depois que eu morrer. Né, como a Sara contou, esse caso que é mais comum do que a gente possa imaginar. Tá? Não, só vou deixar uma dica. Quem tem Netflix, tem um filme chamado Hipócrates. É um filme francês, é tipo assim, as aventuras de um médico recém-formado, né, de um residente. É muito engraçado e assim, muita reflexão bioética para essa questão da morte. Vale a pena assistir, tá? Chama Hipócrates, tá? Então, Hipócrates. Tá bom? Então, a gente se vê na quarta-feira para aula sobre manipulação genética, ok? Abraço, obrigada a todos.